Olá, sexto ano, tudo bem? Bom, semana passada nós trabalhamos com o módulo 4 e essa semana a gente já vai começar o módulo 5. Só que antes da gente começar o módulo 5, que eu vou dar a teoria na próxima aula, essa aula agora específica eu preparei apenas sobre pHs, tá? O pH 2, que vocês já fizeram, e eu fiz a correção de todos os exercícios, passo por passo, os 10 exercícios do pH 2. E também aqui eu trago para vocês uma orientação para vocês fazerem os 10 exercícios do pH 3, certo? Então, todos os exercícios eu leio com vocês do pH 3, interpreto e dou um norte para vocês fazerem as contas, os cálculos que são necessários, certo? Não fiz, tá? É com vocês. Mas mesmo assim, se tiver dúvida, manda para mim pelo Telmo, tá joia? Tá? Se alimentam bem, fiquem em casa e cuidem dos entes queridos, tá? Beijos, até a próxima. Ok, pessoal? Então vamos lá. Começar a correção rapidinho do pH 2 e comentar assim, dar algumas orientações para vocês fazerem o 3, que também já está aberto, tá? Então, o primeiro exercício do 2, ele falava assim: a turma do sexto ano possui 30 alunos, entre meninos e meninas. Cada um recebe um número conforme sua posição na chamada em ordem alfabética. Marcos e Nayara são 2 desses alunos, cujos números da chamada correspondem a 2 números pares consecutivos. Mônica, que está entre os 2 na ordem da chamada, possui o número 15. Quais são os números de Marco e Nayara nessa ordem? Então, vamos lá. A Mônica está entre eles e é em ordem alfabética. Então, se ela está entre eles, ela é o 15, o Marcos é 14 e a Nayara é 16. 14 e 16 são 2 números pares consecutivos. Então, a alternativa D, ok? Segunda questão falava o seguinte: a turma do sexto ano possui 30 alunos, entre meninos e meninas, cada um recebe um número conforme sua posição na chamada em ordem alfabética. Os números de Rafael, Rafaela, Sabrina e Sidney estão nessa ordem e são consecutivos na chamada. Se Sidney recebeu o número 23, qual é o número de Rafael? Então, vamos lá. Sidney é 23, Sabrina 22, Rafaela 21, Rafael 20. Alternativa A. Ok? Exercício 3. Deixa eu acertar aqui a folha. Exercício 3 fala de um navio carregado com contêineres, irá descarregá-lo ao atracar no porto. Esse processo será realizado em 2 áreas do porto, separando pelo tipo de carga. Quando esse processo for concluído, o navio será recarregado com outros contêineres para continuar sua rota. Ao descarregar parte da carga, foi colocado numa área aberta, de maneira que os contêineres ficassem alinhados e formando um grande retângulo. Os funcionários encarregados de conferir a quantidade contou 17 contêineres na horizontal e 15 na vertical. Com isso, ele concluiu que haviam descarregado nessa área. Então, vamos lá. Ele fala que tem 17 na horizontal, 15 na vertical. Ele quer essa área. Como que eu faço o cálculo de área de retângulo? Multiplicação, tá? Então, 17 vezes 15. 5 vezes 7, 35. Sobe 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Aí, a gente faz 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Somando isso daqui, 255 contêineres. Alternativa D. Vamos pro próximo. Ele conta a historinha lá do navio, parará, aí ele fala assim: para transportar 145 contêineres da outra parte da carga ao seu destino final, será utilizado um trem. Sabe-se que o trem consegue transportar 7 contêineres por viagem. Quantas viagens, no mínimo, serão necessárias para transportar por completo essa parte da carga? Então, vamos lá. São 145 contêineres
que será dividido em 7 por viagem. Vamos fazer a divisão. 14 dividido por 7, 2. 2 vezes 7, 14. Para 14, nada. Baixo 5. Quando eu abaixo um número que é menor do que o divisor, o que eu preciso fazer? Coloco um zero aqui, vírgula, e o zero, ok? Então, agora eu vou dividir 50 por 7. 50 por 7 vai ser 7, por quê? 7 vezes 7, 49. Para chegar em 50, sobra 1. Ou seja, dá para continuar a conta, mas aqui já está o suficiente, que eu vou precisar de mais do que 20 viagens. Só que não precisa muito. 21 viagens será suficiente. Então, resposta, 21, alternativa B, ok? Agora, o exercício 5. Também continuando a história dos containers. Aí, ele fala o seguinte pra gente. Para levar a nova carga que será embarcada no navio até o porto, serão utilizadas frotas de caminhão. Cada caminhão só transporta um container por viagem. Cada frota possui, no máximo, 8 caminhões. Foram necessárias 49 frotas completas e mais uma pela metade, para transportar a totalidade de carga. Quantos novos containers serão carregados no navio? Então, é o seguinte, 49 frotas completas. Cada uma tem 8, tá? Então, 8 vezes 9, quanto que é? 72? Então, vamos lá. 4 vezes 8, 32. Com 7, 39. Então, aqui são as cargas completas, né? 392 containers. Só que mais meia frota. O que é meia frota? Cada frota possui 8, então mais 4. Então, o cálculo que deveria ter sido feito, 392 mais 4, 6, 9, 3. 396 containers. Alternativa C. Ok? Gente, é bom fazendo esses PHs, revisando, tá? Pra gente não perder o fio da meada. Aí, o exercício 6, vamos lá. Leia o trecho da notícia destacada abaixo. Com o aumento da frota, o país tem um automóvel para cada 4 habitantes. O número de carros não para de crescer no país. Com o aumento da frota, o Brasil já tem um automóvel para cada 4,4 habitantes. São 45,4 milhões de veículos do tipo. Há 10 anos, a proporção era de 7,4 habitantes por carro. Aí tem aqui a fonte, né? E fala o seguinte: a quantidade de carros indicada na reportagem é escrita na forma simplificada. Qual que é a quantidade de carros que fala no exercício? Ele fala 45,4 milhões de veículos. Isso é forma simplificada, tá? 45,4. O que quer dizer? 45 milhões e 400 mil carros, veículos, né? Aí ele fala assim, a qual ponto da reta numérica da figura esse número corresponde? Então, eu preciso saber, nessa reta que o exercício me dá, onde estaria o 45 milhões e 400? Observando que a reta vai de 100 mil em 100 mil, tá dividida nesse espaço. Daqui até aqui, vai, ó, de 45 milhões e 100 mil, já vai para 45 milhões e 200 mil. Então, indo de 100 em 100. Então, o A seria o 45 e 300, 45 e 400, 45 e 500, 45 e 600. Então, onde está aqui o 45 e 400? Está no B. 45 milhões, 400 mil, está no B. Ok? Então, resposta, item B. Certo? Exercício 7. Em 2010, o Brasil possuía
190.755.799 habitantes. Esse número, escrito na forma simplificada, é... Então, vamos entender isso aqui. Ó, eu fiz até uma reta pra gente perceber. Então, aqui, ó, 190,0,1,2,3, tá. Aqui, esse número, 190.755.000, quer dizer, ele tá mais que 700 mil. Aqui, esse pedaço aqui, né? Então, ó, ele estaria entre 190,7 e 190,8. Ele tá aqui. Aqui seria o meio, o 190,75. Só que é maior do que isso. Tem mais alguma coisa. Então, ele tá um pouquinho mais para cá. Ou seja, ele tá mais próximo do 190,8 do que do 190,7, tá? Ele tá um pouquinho à frente. Então, alternativa C. Ok? Ele pode ser escrito como 190,8 milhões. Vamos para o 8 agora. Exercício 8. Ah, tá. Isso aqui é para interpretar o infográfico. Então, vocês estão aí com o exercício na mão. Aí ele pede para a gente fazer o seguinte: ler, entender esse infográfico e pede a diferença entre as populações esperadas para o país em 2047 e 2060. 2047, 233 milhões. 2060, 228,3 milhões. Quando fala diferença, subtração, tá? Então, vamos fazer essa subtração. 0 menos 3, não dá, tem que emprestar. 10 tira 3, 7. 2 também não dá para tirar 8, empresta. Então, aqui fica 2 e aqui fica 12. 8 para 12. 4, aqui é 0, 0, né? Observa que eu coloquei vírgula embaixo de vírgula, acrescentei esse 0. Então, 4,7 milhões. Qual que é a alternativa aqui? 4,7 milhões é a mesma coisa que 4 milhões 700 mil habitantes. B. Ok? Agora vamos para 9. Rebeca quer usar a calculadora para descobrir quantas horas há em 7 semanas. Ela queria digitar a expressão 4 vezes 7 vezes 24, mas descobriu que a tecla do número 4 da calculadora está quebrada. Qual expressão Rebeca pode digitar na calculadora para calcular esse número sem utilizar a tecla quebrada? Então, é o seguinte: o 4 ela pode escrever como 2 vezes 2, o 7 não tem nenhum problema, e o 24 pode ser substituído por 20 mais 2 mais 2, ok? Como a ordem aqui não importa, ele vai usar, então, essa expressão na calculadora. Seria, no caso, a alternativa D, ok? Vamos para a 10ª. Carlos comprou um micro-ondas à vista pelo preço de R$ 354,50. Após o pagamento ao caixa, ele recebeu R$ 15,50 de troco. Qual a quantia paga por Carlos ao caixa antes de receber o troco? Então, vou fazer a operação inversa. Vou juntar, vou juntar o valor do micro-ondas com o troco. E aí, eu vou saber o que ele tinha. Então, é uma soma aqui, tá? 0, 5 mais 5, 10, sobe 1, 5, 4, 9, 1, 10, sobe 1, 5 e 1, 6 e 1, 7, baixo 3, vírgula embaixo de vírgula, R$ 370. Alternativa C. Certinho? Agora, então, vamos abrir o próximo, que é o PH 3. Ok, vamos lá. O primeiro exercício do PH 3, ele fala assim: um apartamento possui 5 cômodos, uma sala, uma cozinha, 2 quartos, um banheiro, cada um com apenas uma lâmpada.
Considere que as lâmpadas podem estar somente ligadas ou desligadas. Considerando esses estados, ligado ou desligada, de quantas maneiras diferentes o conjunto de todas as lâmpadas do apartamento pode ficar? Então, peraí que eu fiz uma tabelinha aqui. L quer dizer ligado, D quer dizer desligado. Cada uma tem duas possibilidades, tá? Então, é o seguinte, eu fiz uma tabela só para você ter uma ideia de como começar. Sala pode estar ligada, cozinha ligada, quarto 1 ligado, quarto 2 ligado, banheiro desligado. Então, eu comecei a montar uma tabela aqui, mostrando assim, ó, só um cômodo desligado. Só que aí você teria que fazer 2 desligados, fazer uma combinação de todos, aqui 2 ligados, depois 3, 4. Ou, simplesmente, você pode fazer o seguinte, você tem para a sala 2 opções, ligado ou desligado, para a cozinha 2, para cada quarto 2 e para o banheiro 2. Então, você tem o quê? 2 elevado à quinta potência. O cálculo seria esse, então, no exercício 1, tá? Só fazer o produto, ok? Segundo exercício, ele fala assim, existem números que são quadrados perfeitos de outros quadrados perfeitos, como, por exemplo, 81. Então, 81 é 9 ao quadrado. O 9 é 3 ao quadrado. Então, a gente tem o quadrado, depois o quadrado de novo, ok? É possível visualizar esse fato geometricamente da seguinte forma. Concluindo que é possível extrair de maneira consecutiva 2 raízes quadradas do número 81. Quantas raízes consecutivas de quadrados perfeitos é possível extrair do 256? Então, o que você vai fazer no exercício 2? Então, primeiro, conta aí, 1, tem a raiz de 256? Tem, você vai colocar aqui, ok? Aí, você vai calcular esse resultado, você põe dentro da raiz. O resultado que você encontrar, tá? O que você achar aqui, você coloca aqui. Vai ter raiz? Aí, você vai achar um outro número aqui. Pode ir para um terceiro, ok? Pode transferir esse daqui para cá. Até você não ter mais a raiz quadrada exata do número. Então, 1, 2, 3, 4, quantos que vão ter? Ok? Então, você vai ter que calcular aqui, ó. 1, tem raiz de 256? Existe um número que vezes ele mesmo dá 256? Se tiver, coloca esse número aqui. E aí, você transporta ele para cá. Acha a raiz quadrada desse número, tá? Se tiver essa raiz quadrada, faz aqui também de novo. Tá? Tô colocando símbolos que eu não vou te passar a resposta. E aí, você vai contar aqui, ó, quantos tem? 1, 2, 3. E aí, você assinala a quantas você achar, ok? Aí, o exercício 3. Os cubos da sequência abaixo são formados utilizando cubinhos menores, com a mesma dimensão do primeiro cubo da sequência. Então, ó, na primeira figura, a gente tem apenas um cubinho. Na segunda, eu tenho, na base, 2 vezes 2 vezes a altura. Então, 2 ao cubo. São 8 figuras, 8 cubinhos na segunda figura. Na terceira figura, eu tenho 3 ao cubo. Eu tenho 27 cubinhos. Na quarta figura, 4 ao cubo, que é 64. Na quinta figura, 5 elevado ao cubo, ok? Aí ele pergunta o seguinte, mantendo o padrão da construção, quantos desses cubinhos menores serão necessários para montar a sétima figura? Então, ó, primeiro, 1 ao cubo. Segunda, 2 ao cubo. Terceira, 3 ao cubo. Quarta, 4 ao cubo. Sétima, ok? Vamos lá. Exercício 4. A soma de números ímpares consecutivos, começando do 1 até um certo número ímpar, sempre resulta em um quadrado perfeito. Então, vamos ver. 1. 1 ao quadrado dá 1. Se eu somar 1 mais 3, 1 mais 3 é 4. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 1 mais 3 mais 5, só
9. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Se eu somar, observe que eu estou somando ímpares consecutivos. 1 mais 3 mais 5 mais 7, essa soma dá 16, que é igual a 4 ao quadrado. Então, o que o exercício está falando? Que se eu somar números ímpares consecutivos, eu tenho um número quadrado perfeito. Aí você observa assim, na primeira linha, só 1. Na segunda linha, 2 ao quadrado, são 2 parcelas. Na terceira linha, são 3 parcelas, 3 ao quadrado. Na quarta linha, são 4 parcelas, 4 ao quadrado. Aí ele vai te perguntar o seguinte, se eu somar todos os ímpares do 1 até o 19, ok? Quantas parcelas você tem? O que eu vou responder aqui? Tá? Então, é isso que ele tá perguntando no exercício 4. Ok? Tá? Tem um padrão, ó. Quarta linha, 4 parcelas, 4 ao quadrado. 10 parcelas, tá? Fica por vocês isso. Exercício 5. Um certo tipo de bactéria se divide em duas a cada 1 hora. Ou seja, a quantidade total de bactérias irá dobrar a cada 60 minutos. Ou seja, a cada 1 hora, ele dobra, ok? Então, na primeira hora, no início, 1. Dali 1 hora, vai dobrar 2 vezes 1, 2. Na segunda hora, 2 vezes 2, 4. Aí, 4, dobra, 8. 8, dobra, 16, tá? Aí, esses números, eu posso escrevê-los como potência de base 2. Então, na hora 0, 2 elevado a 0. Na primeira hora, 2 elevado a 1. Na quarta hora, 2 elevado a quarta. Como ele quer no fim do dia, o dia completo tem 24 horas. Então, ó, preenche essa tabelinha aqui. 1, 2 elevado a 1. 4 horas, 2 elevado a 4. 24 horas, 2 elevado, parará, tá? Com vocês. Próximo. Exercício 6. Então, ele vai falar, um feirante deseja arrumar suas laranjas no formato de pirâmide, usando a seguinte ideia. Cada camada de cima para baixo deve ter uma quantidade de laranjas equivalente ao quadrado de sua ordem. Então, na primeira ordem, tá? 1 ao quadrado. Segunda, 2 ao quadrado. E assim por diante. Então, ó, na primeira... Ai, desculpa, gente. Na primeira camada, 1 ao quadrado. Na segunda, 2 ao quadrado. Na terceira, 3 ao quadrado. Aí, o que ele vai perguntar aqui pra gente? Somando tudo, né? Então, até aqui, por exemplo, ó, na segunda camada vai ter 5 laranjas. Quando completar a terceira camada, tem 14 laranjas. E aí, quando completar até a sexta camada, qual que vai ser o total? Então, essa é a pergunta. Então, por exemplo, você vai fazer aqui a quarta camada. Quarta camada. Você vai fazer o quê? 4 ao quadrado. Então, você já soma mais 16 laranjas aqui. Quinta camada, preenche aqui. Sexta, aí você junta todos esses números aqui, que estão faltando. Esse é o total. É isso que ele tá pedindo no exercício 6. Certo? Vamos pro 7. Opa, probleminha técnico. Exercício 7. Rafaela deseja ladrilhar a sala de sua casa, que possui formato de um quadrado. Os 49 ladrilhos utilizados no total também serão quadrados e terão todos o mesmo tamanho. Qual a quantidade de ladrilhos que será utilizada ao longo do comprimento da sala? Então, ele tem uma sala quadrada e vai colocar aqui 49 ladrilhos. Então, como que a gente faria aqui, ó? É a operação inversa de cálculo de área. Então, aqui eu tenho um número
Esse número aqui é igual. Então, esse número aqui vezes esse é igual a 49. É isso que ele está perguntando. Então, eu preciso saber que número, né? Que número que elevado ao quadrado é igual a 49. Esse é o exercício 7, ok? Agora, vamos pro 8. Ó, fiz um desenho de um bolo, ó que bonitinho. Ó, então, no exercício 7, Ana tem 27 anos e adora matemática. Seu filho, Bernardo, irá fazer aniversário. E ela resolveu trocar a velhinha do bolo por uma com o formato de uma raiz cúbica. Opa, raiz cúbica. Vou colocar um 3 aqui. Da sua própria idade. Para indicar quantos anos o menino está completando. Que idade Bernardo está completando nesse aniversário? Tá, então você precisa saber o número da velhinha aqui. Eu quero a raiz cúbica de 27. Então, você vai buscar para mim que número que elevado ao cubo é igual a 27. Como que você vai calcular? Número vezes ele de novo, dá 27, ok? Esse é o exercício 8. Exercício 9. Vamos lá. O piso de um corredor será preenchido com azulejos novos. Para comprar o material, é necessário saber a área que será coberta por eles. O corredor tem largura, raiz cúbica de 8 metros e de comprimento, raiz cúbica de 1000 metros. E sua área é dada pela multiplicação dessas duas dimensões. Qual a área do corredor? Então, a multiplicação dos dois, área, comprimento vezes largura. Então, você tem que fazer raiz cúbica de 1000 vezes raiz cúbica de 8. Tem uma propriedade que você pode juntar isso, ok? Pode fazer raiz cúbica de 1000 vezes raiz cúbica de 8, ok? Aí você já tem a resposta. Próximo, 10. O exercício 10. Um jogo de cartas sobre radiciação funciona da seguinte maneira. A cada turno, o jogador compra uma carta com o número do monte ou da pilha de descarte. Depois descarta uma carta da mão. O objetivo é formar trios de cartas X, Y e Z, que satisfazem a seguinte expressão. X dividido por Y igual a Z. Carla possui duas cartas. X, que é a raiz quarta de 256, e ela possui a carta Z, que é 2. Então, tá faltando para ela ganhar o jogo a carta Y, né? Qual carta deve comprar para completar seu trio? Então, tá faltando essa carta aqui. O que é essa carta? Que vai dar certo essa expressão. Raiz quarta de um número dividido por Y, raiz quarta de 256 dividido por Y igual a 2, tá? Então, a gente pode juntar aqui também, né? Mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Você pensar que 256 dividido por que número? Aí, a raiz quarta disso é igual a 2, tá? Ó, por exemplo, 2 elevado à quarta é 16. Então, a gente teria aqui, ó, raiz quarta de 16 é igual a 2. Então, eu preciso achar ali na conta isso aqui, tá? Porque eu sei que o 2 é a raiz quarta de 16. Então, isso aqui, pra mim, tem que dar 16. Então, 256 dividido por quanto que vai dar o 16? É isso que eu estou buscando no exercício 10. Sexto ano, qualquer dúvida, pode mandar lá pelo Telmo, tá? Eu respondo as dúvidas que vocês tiverem. E nessa semana a gente vai já começar o módulo 5, tá? Beijos, até a próxima.